Então o sistema implicava. O Jesus chegava, passava, os leprosos, que a lei só permitia uma certa distância de 50, 100 metros se aproximar. Quando os leprosos sabiam que apareceu um Jesus que, além de pregar o evangelho, vivia e tinha poder de curar a lepra, os leprosos muitas vezes saíam correndo atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes corriam com medo do leproso. Aí quando os leprosos viram falar de Jesus, aí saíram correndo atrás e saíram gritando: Senhor, ei, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus não corre, Jesus para, vira, diz: eu quero ser limpo agora, e a lepra vai embora. Aí o sistema se encabulou. Aí o sistema, pai, vamos pegar esse rapaz aí, vamos pegar numa falha, vamos ver se ele entende da teologia, da exegese, vamos ver se ele é bom de letra. Aí pegaram alguns escribas, que eram os teólogos, os doutores da época, e disseram: olha, vai e escuta, onde ele estiver pregando, vocês vão notando. Dá para ver, Jesus chega para pregar, sabendo quem era eles. Aí Jesus prega uma mensagem genuína, e já viu os escribas lá, presinha cruzada, canetinha na mão, papelzinho, vamos ver o que ele prega, vamos ver se ele diz alguma coisa. E interessante que enquanto os doutores observavam o que o matuto de Nazaré pregava, as lágrimas iam caindo. Aí os doutores não sabiam o que entender. Quando voltava com o relatório, chegava e dizia: nunca vimos ninguém pregar daquele jeito, aquele homem é profeta, nunca vi tanta autoridade. Quem é aquele homem? Confronto. O evangelho nunca andou de mão dada com o mundo. O santo nunca teve conchavo com o imundo, com o impuro, com o profano. Tem que ter confronto. E o santo sempre vence. Aí disseram: não tem o que fazer. Veja que Jesus passou 3 anos e meio pregando, perturbando, salvando, curando, batizando, e ninguém pegava ele. Aí Jesus se entrega voluntariamente. Eles não conseguiram pegar Jesus. A Bíblia diz que fizeram pesquisa, colocaram emboscada, colocaram pessoas para descobrir, e ninguém conseguia pegar Jesus. O mais perto que chegava, voltava convertido. Esse Jesus é bom demais. Aí Jesus se entrega. Quando Jesus se entrega, veja que ele mesmo disse: se eu quisesse, eu rogaria o Pai, e ele enviaria os seus anjos. Eu não precisava de vocês, mas tenho coisa melhor para vocês. Ele vai à cruz. Me permita, pastor Napoleão e estudiosos, partir de um pressuposto histórico, segundo alguns historiadores. A Bíblia mostra que Jesus começou a ser julgado à noite, que já era contrário à lei, porque a lei não permitia ninguém ser julgado à noite. E se casos fosse julgado durante o dia, tinha direito à defesa. Mas tiraram isso de Jesus. O julgamento romano foi cruel. Até meia-noite. A meia-noite começou na casa de Anás. Quiseram agora tirar a casca mesmo. E como não encontraram um crime, quando Jesus se autodenominou ser o Filho de Deus, aí baixaram uma acusação: blasfêmia. Ele blasfemou, então vai morrer. Quando ele sai da casa de Caifás, ainda no julgamento judaico, ele passa pela de Anás para a casa de Caifás. E é na casa de Caifás que tentam pagar, subornar pessoas, falsas testemunhas, para dar testemunho contra ele, mas não apareceu nenhum. Todos que apareciam se contradiziam. Aí amanhece o dia, e agora só tinha um último julgamento no contexto judaico, que era no Sinédrio. E quem compunha o Sinédrio? Os sacerdotes, sumo sacerdote, os escribas, os doutores e os anciões. Cerca de 70 homens.
E não acusaram, não encontraram nenhuma outra acusação. Aí ratificaram a acusação da casa de Caifás, blasfêmia. Mas essa blasfêmia não o condenava ele perante o julgamento romano. Porque este crime que eles acusaram Jesus era a competência da lei judaica. Então, quando eles levaram Jesus para Pilatos, então Pilatos disse: não, ele é judeu, isso aí é com vocês, esse negócio de fé é com vocês. Aí foi quando eles criaram uma acusação para matar Jesus, segundo a lei romana, que acusaram Jesus de sedição, perturbador da ordem pública. É nesta acusação que Pilatos equipara Jesus com Barrabás, na acusação de lutar, de confundir o povo contra o império. Aí é nesta aqui que a turma gritava: crucifica e solta Barrabás. Ou seja, a Bíblia não diz, mas a história fala. Se Jesus foi crucificado, chicoteado, segundo o julgamento romano, só para você ter uma pálida ideia, diz alguns historiadores, que o sofrimento já foi grande. Porque Deuteronômio, salvo engano, 25 diz, ao 25 ou 26, que se alguém no contexto judaico fosse julgado à morte e fosse a morte de cruz, ou a chicotadas, nenhuma contenda, ele tinha que ser levado a 40 chicotadas, sabendo-se que, com medo de quebrar a lei, de passar das 40, eles só aplicavam 39. O interessante é que a história diz que eram 39 chicotadas. E diz a história que cada chicote, cada zorrague daquele, tinha 12 fios. E em cada fio os ossos de animais quebrados, pontiagudos. Ou seja, cada chicote daquele, partindo de um pressuposto não está escrito, se Jesus foi pelo julgamento romano, cada judaico, cada chicote daquele quando descia, era 12 golpes no corpo de Jesus. Se você multiplicar vezes 39, vai passar de 460 cortes em um só corpo. E se foi segundo o julgamento romano, aí é que a coisa fedeu. Porque a lei da crucificação romana dizia que tinha que ser 5 quarentenas menos uma. Isso levava a 195 chicotadas, vezes 12. Vai passar de 2.400. Você está pensando que a gente está aqui porque a gente quer? Diga para quem está ao seu lado: o preço foi alto. É por isso que Satanás deixou você chegar aqui, porque ele não tem mais nada a ver com você. Dilaceraram Jesus. Toda vingança do sistema e toda vingança do diabo contra a humanidade e toda a ira de Deus foi só nele. Descarregaram tudo nele. E às vezes as pessoas perguntam: Bento, por que tu só prega chorando? Como não chorar, meu irmão? Como não chorar? Descarregaram tudo nele para acabar com essa história. Se já mataram Teuda, se Judas já morreu e a igreja deles dissiparam-se, essa é mais um, vamos derrubar a carga nele. Só que o sistema esqueceu que a própria Bíblia que eles pregavam dizia: vocês vão matar o Messias, mas no terceiro dia. Jogam ele na cruz, jogam no túmulo. Terceiro dia. O túmulo está aberto.
E agora quem vai ficar com o confronto? Ele chega para a igreja e diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora é com vocês. Vão, preguem, façam discípulos de todas as nações, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O interessante, amados, é que Jesus vai aos céus. E para esta igreja, a qual a gente faz parte até hoje, não era fácil, porque o sistema aproveitou e ludibriou a realidade. A Bíblia diz que eles subornaram os soldados e se espalhou em todo Jerusalém e circunvizinhança que Jesus estava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. Agora, quem ia crer nesse evangelho? Você podia pregar de rodar num pé só, mas a mente do povo estava catequizado que Jesus morreu. Então eles se escondem. Eles tinham juízo. Se a gente pregar, morre. Ele disse que vai mandar alguém para nos ajudar. Vamos esperar, mas tem que ser escondido. A Bíblia diz que agora, eu acho lindo isso, o evangelho por si mesmo já confronta. Agora olha quem estava naquele cenáculo. Só tinha analfabeto na maioria. Ex-prostituta. Só tinha recuperados. Raça. Só tinha gente ruim. Pescador, ex-prostituta, ex-leproso. A Jerusalém estava cheia de gente importante por causa da festa do Pentecostes. E foi justamente naquele dia que o Espírito Santo vai para aquela turminha. Aí o Espírito Santo entra no cenáculo. E sabe o que provocou o alvoroço? Isso é lindo, a Bíblia é tremenda. É que agora tanto universitário, doutor de toda parte do mundo estava em Jerusalém, ficaram assustados. Porque viram saindo lá do cenáculo, onde só tinha gente bruta. Agora eles observaram que de lá estava vindo línguas bonitas. Como? Quem era hebreu ouvia os irmãos falando em hebreu. Quem era medo via os irmãos falando em médio. Quem era da região de Patos via os irmãos falando na sua língua. Ou seja, os irmãos falavam cada idioma de cada nação. Mas não só tem analfabeto lá. O que é que está acontecendo? Aí correram para lá. Não, tem alguma coisa estranha. Isso é confronto, isso é evangelho. O interessante é que quando eles chegaram lá para ver que tinha gente importante lá dentro, a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou uma língua repartida como de fogo. Agora os irmãos entraram no manto e ninguém entendia mais nada. Aí disseram: tão doido, tão bêbado. Então o sistema implicava. O Jesus chegava, passava, os leprosos, que a lei só permitia uma certa distância de 50 a 100 metros se aproximar. Quando os leprosos sabiam que apareceu um Jesus que, além de pregar o evangelho, vivia e tinha poder de curar a lepra, os leprosos muitas vezes saíam correndo atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes corriam com medo do leproso. Aí quando os leprosos viram falar de Jesus, aí saíram correndo atrás e saíram gritando: Senhor, ei, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus não corre, Jesus para, vira, diz: eu quero ser limpo agora. E a lepra vai embora. Aí o sistema se encabulou. Aí o sistema, vamos pegar esse rapaz aí, vamos pegar numa falha, vamos ver se ele entende da teologia, da exegese, vamos ver se ele é bom de letra. Aí pegaram alguns escribas, que eram os teólogos, os doutores da época, e disseram: olha, vai e escuta, onde ele estiver pregando, vocês vão notando. Dá para ver, Jesus chega para pregar, sabendo quem era eles. Aí Jesus prega uma mensagem genuína, e já viu os escribas lá, presinha cruzada, caneta
canetinha na mão, papelzinho, vamos ver o que ele prega, vamos ver se ele diz alguma coisa. Interessante que enquanto os doutores observavam o que o matuto de Nazaré pregava, as lágrimas iam caindo. Aí os doutores não sabiam o que entender. Quando voltava com o relatório, chegava e dizia: nunca vimos ninguém pregar daquele jeito, aquele homem é profeta, nunca vi tanta autoridade. Quem é aquele homem? Confronto. O evangelho nunca andou de mão dada com o mundo. O santo nunca teve conchavo com o imundo, com o impuro, com o profano. Tem que ter confronto. E o santo sempre vence. Aí disseram: não tem o que fazer. Veja que Jesus passou 3 anos e meio pregando, perturbando, salvando, curando, batizando, e ninguém pegava ele. Aí Jesus se entrega voluntariamente. Eles não conseguiram pegar Jesus. A Bíblia diz que fizeram pesquisa, colocaram emboscada, colocaram pessoas para descobrir, e ninguém conseguia pegar Jesus. O mais perto que chegava, voltava convertido. Esse Jesus é bom demais. Aí Jesus se entrega. Quando Jesus se entrega, veja que ele mesmo disse: se eu quisesse, eu rogaria o Pai, e ele enviaria os seus anjos. Eu não precisava de vocês, mas tenho coisa melhor para vocês. Ele vai à cruz. Me permita, pastor Napoleão e estudiosos, partir de um pressuposto histórico, segundo alguns historiadores. A Bíblia mostra que Jesus começou a ser julgado à noite, que já era contrário à lei, porque a lei não permitia ninguém ser julgado à noite. E se casos fosse julgado durante o dia, tinha direito à defesa. Mas tiraram isso de Jesus. O julgamento romano foi cruel. Até meia-noite. A meia-noite começou na casa de Anás. Quiseram agora tirar a casca mesmo. E como não encontraram um crime, quando Jesus se autodenominou ser o Filho de Deus, aí baixaram uma acusação: blasfêmia. Ele blasfemou, então vai morrer. Quando ele sai da casa de Caifás, ainda no julgamento judaico, ele passa de Anás para a casa de Caifás. E é na casa de Caifás que tentam pagar, subornar pessoas, falsas testemunhas, para dar testemunho contra ele, mas não apareceu nenhum. Todos que apareciam se contradiziam. Aí amanhece o dia, e agora só tinha um último julgamento no contexto judaico, que era no Sinédrio. E quem compunha o Sinédrio? Os sacerdotes, sumo sacerdote, os escribas, os doutores e os anciões. Cerca de 70 homens. E não acusaram, não encontraram nenhuma outra acusação. Aí ratificaram a acusação da casa de Caifás: blasfêmia. Mas essa blasfêmia não o condenava ele perante o julgamento romano. Porque este crime que eles acusaram Jesus era a competência da lei judaica. Então, quando eles levaram Jesus para Pilatos, então Pilatos disse: não, ele é judeu, isso aí é com vocês, esse negócio de fé é com vocês. Aí foi quando eles criaram uma acusação para matar Jesus, segundo a lei romana, que acusaram Jesus de sedição, perturbador da ordem pública. É nesta acusação que Pilatos equipara Jesus com Barrabás, na acusação de lutar, de confundir o povo contra o império. Aí é nesta aqui que a turma gritava: crucifica e solta Barrabás. Ou seja, a Bíblia não diz, mas a história fala. Se Jesus foi crucificado,
chicoteado, segundo o julgamento romano. Só para você ter uma pálida ideia, diz alguns historiadores, que o sofrimento já foi grande. Porque Deuteronômio, salvo engano, 25 diz, ao 25 ou 26, que se alguém no contexto judaico fosse julgado à morte e fosse a morte de cruz, ou a chicotadas, nenhuma contenda, ele tinha que ser levado a 40 chicotadas, sabendo-se que, com medo de quebrar a lei, de passar das 40, eles só aplicavam 39. O interessante é que a história diz que eram 39 chicotadas. E diz a história que cada chicote, cada zorrague daquele, tinha 12 fios. E em cada fio os ossos de animais quebrados, pontiagudos. Ou seja, cada chicote daquele, partindo de um pressuposto não está escrito, se Jesus foi pelo julgamento romano, cada judaico, cada chicote daquele quando descia, era 12 golpes no corpo de Jesus. Se você multiplicar vezes 39, vai passar de 460 cortes em um só corpo. E se foi segundo o julgamento romano, aí é que a coisa fedeu. Porque a lei da crucificação romana dizia que tinha que ser 5 quarentenas menos uma. Isso levava a 195 chicotadas, vezes 12. Vai passar de 2.400. Você está pensando que a gente está aqui porque a gente quer? Diga para quem está ao seu lado, o preço foi alto. É por isso que Satanás deixou você chegar aqui, porque ele não tem mais nada a ver com você. Dilaceraram Jesus. Toda vingança do sistema e toda vingança do diabo contra a humanidade e toda a ira de Deus foi só nele. Descarregaram tudo nele. E às vezes as pessoas perguntam: Bento, por que tu só prega chorando? Como não chorar, meu irmão? Como não chorar? Descarregaram tudo nele para acabar com essa história. Se já mataram Teuda, se Judas já morreu e a igreja deles dissiparam-se, essa é mais um, vamos derrubar a carga nele. Só que o sistema esqueceu que a própria Bíblia que eles pregavam dizia: vocês vão matar o Messias, mas no terceiro dia. Jogam ele na cruz, jogam no túmulo. Terceiro dia. O túmulo está aberto. E agora quem vai ficar com o confronto? Ele chega para a igreja e diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora é com vocês. Vão, preguem, façam discípulos de todas as nações, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O interessante, amados, é que Jesus vai aos céus. E para esta igreja, a qual a gente faz parte até hoje, não era fácil, porque o sistema aproveitou e ludibriou a realidade. A Bíblia diz que eles subornaram os soldados e se espalhou em todo Jerusalém e circunvizinhança que Jesus estava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. Agora, quem ia crer nesse evangelho? Você podia pregar de rodar num pé só, mas a mente do povo estava catequizado que Jesus morreu.
Então eles se escondem. Eles tinham juízo. Se a gente pregar, morre. Ele disse que vai mandar alguém para nos ajudar. Vamos esperar, mas tem que ser escondido. Ei. Ei. A Bíblia diz que agora, eu acho lindo isso. O evangelho por si mesmo já confronta. Agora olha quem estava naquele cenáculo. Só tinha analfabeto na maioria. Ex-prostituta. Só tinha recuperados. Raça. Só tinha gente ruim. Pescador, ex-prostituta, ex-leproso. A Jerusalém estava cheia de gente importante por causa da festa do Pentecostes. E foi justamente naquele dia que o Espírito Santo vai para aquela turminha. Aí o Espírito Santo entra no cenáculo. E sabe o que provocou o alvoroço? Isso é lindo, a Bíblia é tremenda. É que agora tanto universitário, doutor de toda parte do mundo estava em Jerusalém, ficaram assustados. Porque viram saindo lá do cenáculo, onde só tinha gente bruta. Agora eles observaram que de lá estava vindo línguas bonitas. Como? Quem era hebreu ouvia os irmãos falando em hebreu. Quem era medo via os irmãos falando em médio. Quem era da região de Patos via os irmãos falando na sua língua. Ou seja, os irmãos falavam cada idioma de cada nação. Mas não só tem analfabeto lá. O que é que está acontecendo? Aí correram para lá. Não, tem alguma coisa estranha. Isso é confronto, isso é evangelho. O interessante é que quando eles chegaram lá para ver que tinha gente importante lá dentro, a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou uma língua repartida como de fogo. Agora os irmãos entraram no manto e ninguém entendia mais nada. Aí disseram: tão doido, tão bêbado. Ei.